processo eleitoral para o legislativo, seja para vereador, ou deputado estadual, ou deputado federal, segue uma regra que muita gente não entende. Neste vídeo, vamos conversar para ver se a gente consegue deixar claro como que funciona esse processo para eleger os nossos representantes em nossas cidades, estados e para a nossa nação. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre política. Meu nome é Maicon e neste vídeo vamos conversar sobre o processo eleitoral do Legislativo. Então, o que seria esse processo? É a matemática, digamos, envolvida para se apurar os votos e decidir quem são os eleitos, nos processos de votação do Legislativo. Como eu disse, vereador, deputado estadual, deputado federal. Senador também faz parte do Legislativo, mas o processo de votação é diferente. O processo de votação do senador segue a regra do majoritário, O que é mais votado, Quando um é o eleito. Quando são dois, os dois mais votados são os eleitos. Antes de falar do processo de escolha do legislador em si, é importante a gente destacar que tem uma regra antes do processo eleitoral que deve ser seguida, que é a proporção de representantes candidatos por sexo de cada um dos partidos. Geralmente a gente fala assim, tem que ter um percentual de mulheres. Não é simplesmente isso. A questão é que tem que ter um percentual dos representantes do sexo oposto. Essa regra estabelece que pelo menos 30% das vagas de candidatos a vereador, deputado estadual, deputado federal tem que ser destinados ao sexo que tem menos representantes, vamos dizer dessa forma. Então, por exemplo, pode ser 30% de mulheres e 70% de homens, ou o contrário, 70% de mulheres e 30% de homens. Se eu quiser formar uma chapa toda de mulheres, não pode. A regra estabelece que pelo menos 30% tem que ser, no caso aí, do sexo masculino. O pessoal geralmente se apega mais ao fato do percentual de mulheres, porque geralmente a mulher tem um pouco mais de resistência de disputar o pleito, de ser candidato, Então, essa regra ela existe e tem que ser respeitada, ou dá até problemas aí no processo eleitoral. Tem partidos que, às vezes, ali, não conseguem registrar a quantidade de mulheres suficiente, não consegue, vai ter que tirar ali alguns dos candidatos do sexo masculino, no caso aí, se estiverem faltando mulheres, vai ter que tirar candidatos do sexo masculino para se adequar a essa regra. Então é uma regra aí que pega bastante o pessoal. A gente vê aí nas vésperas do processo eleitoral, o pessoal correndo atrás ali dos candidatos, e geralmente vão atrás aí das mulheres, porque geralmente as mulheres têm mais resistência e eles têm que atender a essa condição para poder registrar a candidatura de todos que têm interesse de participar do processo eleitoral, certo? Então é importante destacar, 30% das vagas aos candidatos, não eleitos, candidatos. A questão eleitoral, aí é quem é mais votado mesmo, mas a questão dos candidatos, 30% tem que ser do sexo que tem menos candidatos, seja mulher ou seja homem. Então essa regra é importante, às vezes o pessoal não entende, é uma regra que acontece antes da eleição. No momento do registro da candidatura tem que ser observado isso aí. Porém, tem um detalhe aí que às vezes a gente vota num candidato, ele até tem uma boa votação, mas acaba não sendo eleito. O que aconteceu? Que bruxaria é essa, como a gente poderia dizer? É a outra regra aí, que é justamente o processo da eleição proporcional, que há uma conta que é feita para se decidir, então, quem são os eleitos. Não é simplesmente ser o mais votado, tem que ali observar e atingir os coeficientes eleitorais. O que seriam esses coeficientes? O primeiro coeficiente é justamente o coeficiente eleitoral, é quando é definido quantos votos um candidato
ou partido, melhor dizendo, quantos votos um partido tem que atingir para conseguir fazer uma cadeira. Mas por que eu estou falando em partido? Eu não voto mais no candidato? No momento que é registrada a candidatura, todos os candidatos daquele partido, eles começam, né, a partir daquele momento, a correr atrás de votos para si, mas esses votos são contados para o partido a qual ele está filiado, a qual ele está representando naquele processo eleitoral. Então, se, por exemplo, tiver ali uma cidade que tem 20 mil eleitores e tem ali 10 cadeiras, né, por exemplo, a vereador, então como que é feita essa conta? São 20 mil eleitores, 20 mil votantes, melhor dizendo, vamos falar só em eleitores não, porque no processo, se a pessoa anula o voto, por exemplo, ou não vai votar, esse voto é descartado. Então, vamos dizer que teve 20 mil votantes, só para simplificar a conta para a gente entender. 20 mil votantes e são 10 cadeiras. Então, vai pegar 20 mil e dividir por 10. Então, a cada ali 2 mil votos, a gente vai ter uma cadeira ocupada por aquele partido. Mas como assim, 2 mil votos, o partido não recebe voto? Aí a gente vai somar os votos dos candidatos daquele partido, né? Aí, então, neste momento, todos os candidatos daquele partido somam em conjunto. Naquele momento, todos são parceiros, vamos dizer dessa forma. Porém, na próxima etapa, eles se tornam, de certa forma, concorrentes. Por quê? Se, por exemplo, nesse exemplo nosso, que são 20 mil eleitores, 10 cadeiras, 2 mil votos por cadeira, para eleger um representante. Digamos que o partido ali conseguiu, com todos os seus candidatos, somando o voto de todos, conseguiu 2.200 votos. Então, pela matemática, a gente teve 2.000 faz 1, e o partido fez 2.200. Pelo nosso coeficiente, a gente conseguiu, então, atingir, até passou a quantidade necessária para fazer uma cadeira. Nessa etapa, aí já passa para a decisão dentro do partido de quem será o representante. Mas não é o partido que escolhe quem será o representante. É quem foi o mais votado dentre aqueles candidatos, certo? Então aí sim, a gente já começa a avaliar e perceber os votos de cada um dos candidatos. Então o que acontece? Às vezes pode ter um candidato que, digamos que nessa eleição para essa cidade, com 20 mil votantes, o mais votado teve ali 1.000 votos. E todo mundo vai pensar, nossa, ele está eleito. Com certeza ele vai acabar sendo eleito, vai ocupar uma das cadeiras. Porém, o restante dos candidatos do partido desse que recebeu 1.000 votos, todos receberam uma votação muito baixa. Tiveram ali 20, 30 votos, muito pouco. E não conseguiram somar a quantidade de votos para que esse candidato, que no caso foi o mais votado, atingisse os 2.000 votos que é necessário para que esse partido fizesse um eleito. Então, o que vai acontecer com esse que recebeu 1.000 votos? Pode ser que ele consiga se eleger, mas muito provavelmente ele vai ser descartado. Por que eu estou falando em questão que pode ser que ele consiga se eleger, mesmo o partido não atingindo os 2.000 votos? Pode acontecer de outros partidos conseguirem votação, por exemplo, para eleger algum, mas não consiga atingir a votação para eleger o próximo, vamos dizer assim. Neste caso, vai para os critérios de desempate. Para a gente ver como que são decididos, quantas vagas são ocupadas por cada partido, há uma segunda conta, que é o nosso coeficiente partidário. O coeficiente partidário ele funciona da seguinte forma: a gente vai pegar a quantidade de votos que o partido teve e vai dividir pela quantidade de votos necessária nessa votação para se fazer uma cadeira. Então, por exemplo, vamos para um outro caso. Nessa mesma eleição, um outro partido fez ali 6.500 votos, por exemplo. Esses 6.500, a conta que a gente tinha feito antes, o coeficiente partidário, a cada 2.000 votos elegia um. Então, se foi 6.500 e eu dividir por 2.000, eu vou ter ali 3, alguma coisa, tá? Então, este valor possibilita, permite que esse partido faça 3 eleitos, 3 representantes.
Então, dessa forma, esse partido faz 3 e vai ser feita ali a matemática para se apurar quantos representantes os demais partidos vão ter. Possivelmente, né, após feito toda a conta ali, todos os partidos, todos já fizeram seus eleitos diretamente, vamos dizer assim. Como assim diretamente? Eles passaram, atingiram 2.000 votos, ou os 4.000, ou 6.000. Então, se atingiu os 2.000 votos por cadeira, já tem um representante assegurado. Porém, no final, pode acontecer de ficar ali um partido, tem que fazer 2.000 para fazer o próximo, ele consiga fazer 1.500. Então, não atingiu o coeficiente necessário, certo? Porém, por desempate, os 80%, ou seja, 2.000, se atingir 1.600, o partido já se qualifica ali pelo desempate a essa vaga. Aí, no processo eleitoral, né, fica até destacado que foi eleito por média, certo? Foi o partido que obteve, né, acima de 80% e conseguiu ficar com o percentual acima dos outros partidos concorrendo por essa vaga, vamos dizer assim, certo? Então, assim, já fica garantido. Se atingiu o percentual aí, os 2.000 no nosso exemplo, já tem eleito, é assegurado, nada tira. Os demais, eles vão ficar ali, essas vagas restantes vão ficar ali sob análise se qual partido conseguiu um percentual mais alto, mais próximo de se atingir esse percentual de garantia, vamos dizer assim. Então, se o partido conseguiu ali 80% para cima, ele já fica ali meio que assegurado de conseguir essa vaga, né, uma das cadeiras. É importante destacar, né, que cada vaga é disputada diretamente. Não adianta ali o partido atingir 80% 2 vezes, vamos dizer assim. Não garante 2 cadeiras. No caso, ele teria que atingir uma cadeira completa e a outra iria para a disputa. Existem casos de partidos que deixam tão distribuídos, né, muitos partidos participando da eleição e não conseguem atingir, né, o percentual ali necessário. Então, eles são descartados do processo, vamos dizer assim. Então, se não atinge, fica muito abaixo do percentual dos demais, ele é descartado do processo eleitoral. Importante destacar também que toda vez que um partido elege um representante, né, os que ficam ali abaixo da votação, que não chegam a uma votação a ponto de ser eleito, eles ficam como suplentes. No caso da ausência, né, de um dos eleitos, esse suplente ocupa a vaga, ou em definitivo ou temporariamente, depende da razão pela qual o que foi eleito foi afastado. Então é importante destacar isso aí também. E sobre os partidos que não conseguiram eleger ninguém, eles ficam como suplente também? Não. O suplente é do partido. Nesse caso aí do processo eleitoral, para vereador, deputado estadual, deputado federal. No caso dos senadores, já é definido quem é o suplente, certo? Não é através de eleição. Ele vem como se fosse o vice, vamos dizer assim. Então, ele já é suplente definido antes do processo eleitoral, né? Já está definido antes. Agora, no caso, para vereador, deputado estadual, deputado federal, fica aí a suplência para os que ficaram mais próximos, quase foram eleitos, mas não foram, ficam ali no suplência, e a lista de suplentes fica na ordem dos mais votados. Mais votados, segundo, terceiro, quarto, assim, sucessivamente. Então é importante destacar isso também. Às vezes a gente vê ali no processo eleitoral, não, eu votei em tal vereador, eu fui o mais votado, não foi eleito, mas ele está suplente. No caso, se no partido dele não tiver ninguém eleito, ele não fica como suplente, ele simplesmente, digamos assim, está fora do processo, né? Um processo político ali na legislatura deste mandato, ok? Importante destacar isso aí também. O pessoal fica achando, não, mas pelo menos ele ficou de suplente. Tem que ver. Se houve eleito no partido, sim, os próximos são suplentes. Se não houve eleito, o partido está descartado aí do processo político, assim, pelo menos diretamente, né? Nesse mandato. Se aconteceu o caso aí, né, de vários partidos distribuíram a votação de tal forma e ficaram sobrando vagas, né, não atingiu nem os 80%, eram muitos partidos participando da eleição,
não atingiu nem os 80%, o que acontece? Fica sem representantes? Aí, neste caso, é avaliado os que chegaram mais próximo, mas geralmente, tá, pelo processo da forma que é feita, é do 80% para cima. Geralmente, 80% para baixo. Como assim? Que 80% é esse? 80% para atingir a quantidade de votos necessária para eleger uma cadeira, para eleger um representante. Se não atinge esses 80%, geralmente o partido também já está descartado do processo. Não vai ter um eleito, não vai ter um representante, também não vai ter nenhum suplente para o cargo, certo? Então é importante destacar esse processo, porque muita gente vota sem saber como funciona esse processo e muita gente se candidata, inclusive, sem conhecer esse processo. Depois fica na dúvida ali, tem uma votação que às vezes diz, não, acho que com esses votos eu me elejo, mas não sabe como foi ali o desempenho dos parceiros, vamos dizer assim, né, de campanha, que são os candidatos que estão pelo mesmo partido, e acaba não se elegendo e não entendendo o que aconteceu. Então é importante a gente entender esse processo. É um processo meio, né, confuso, né? Quem não entende ali bem a matemática que é feita, acaba não entendendo, acaba ficando até frustrado, né? Hoje em dia, né, é importante destacar, hoje em dia, essa palavra, 2025, porque essa regra, vez ou outra, ela muda alguma coisa. Hoje, né, a quantidade de vagas, inclusive, por partido de candidatos, né, a quantidade de candidatos que cada partido pode lançar para a esfera municipal, por exemplo, é a quantidade de vagas mais uma. Então, se, por exemplo, a cidade tem 13 vereadores, então vai ser 13 mais uma, 14 candidatos que o partido pode lançar, né, concorrendo a esse pleito, concorrendo a essa eleição. É outra matemática interessante aí também. Na anterior, era a quantidade de vagas mais 50%, então, vez ou outra, essa matemática aí de quantos candidatos vão ser lançados, às vezes varia um pouco. Mas já tem um tempo, por exemplo, desse percentual, de 30% pelo menos do sexo oposto, tá? Tem que ter pelo menos 30% de representantes de cada sexo entre os candidatos. Inclusive, é importante destacar que costuma dar problema com a justiça eleitoral quando forçam, vamos dizer assim, algum candidato a participar do processo. Eu não quero ser candidato. Não, se inscreve só para ajudar. Às vezes o candidato nem voto tem. Costuma dar problema aí com a justiça eleitoral, já que é uma forma de tentar burlar o processo, certo? Então aí é só questão informativa, né? Importante a gente conhecer, se informar quando vai escolher ali o candidato que vai votar. Tal candidato não tem chance de ser eleito. Aí já é uma outra questão. Porque muitas vezes o candidato, ele pode se candidatar para levar uma mensagem. Então talvez ele não tenha chance de ser eleito, mas ele carrega uma mensagem que talvez seja importante. Mesmo ele sabendo que não consegue ser eleito, ele insiste na candidatura para levar essa mensagem. As pessoas que votam nele estão concordando, fazendo voz em conjunto, dando força a essa mensagem que ele está querendo transmitir. Então o processo político não é simplesmente ser eleito, é muito mais por trás disso, né? É importante destacar. Então, essa forma, né, que funciona o processo eleitoral, é importante a gente saber, entender bem como funciona, para que a gente não vote de forma enganada, não se candidate, inclusive, sem saber como funciona, para que a gente tenha pleno conhecimento e, né, entender bem o resultado que a gente obtém dessas eleições. Então, espero que esse vídeo tenha sido informativo para você, tenha entendido. Gostaria de pedir aí uma curtida se você gostou do conteúdo, gostou ali da informação que você recebeu. Gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo para alguém que você acha que teria interesse no mesmo. Eu tenho um amigo meu que está pensando em ser candidato. Compartilha para ele entender como que é feito esse processo eleitoral, para que ele não entre ali, né, sem saber como funciona. E gostaria de pedir também que comentasse. Ficou uma dúvida? Como que funciona isso? Deixa o comentário que eu vou dar uma olhada, vou te responder. Deixa aí alguma sugestão de vídeo que você acha interessante da gente trabalhar aqui também, né? E gostaria de pedir para você se inscrever também, para você continuar acompanhando o conteúdo postado, o conteúdo que está sendo trabalhado, as conversas que a gente vem tendo, para que a gente possa continuar conversando. A gente ainda tem muita coisa a conversar. Espero por você e até a próxima.